O meu nome é João Boteon, sou diretor da Bomer Veículos. Inicialmente quero agradecer ao convite do Finardi para fazer uma exposição sobre o que foi o advento da Lada no Brasil. E queria fazer uma explanação sobre a história da Lada no Brasil. Os carros da Lada são produzidos na Rússia por uma estatal do segmento automobilístico, a Autovaz, que hoje está associada à Renault-Nissan, mas anteriormente, na época do comunismo, ela foi muito usada para fazer uma introdução nos países com fornecimento de grandes quantidades e com vantagens extraordinárias para os importadores. Era uma forma de fazer propaganda do regime comunista na Rússia. Essa fábrica foi implantada pela Fiat e que deu a tecnologia baseada inclusive no Fiat 124, na época do comunismo imperar também no governo da Itália, com o ministro Togliatti. Tanto é que a fábrica recebeu o nome, o lugar da fábrica recebeu o nome de Togliatti Grado. Na região de Samara, no Brasil, ela veio através de uma empresa do Panamá, chamada Moinza, que detinha a distribuição dos carros russos em todo o continente americano, menos Estados Unidos, é lógico, mas Canadá, América do Sul, até Cuba, eles conseguiam fornecer, apesar do bloqueio americano. No Brasil, com a abertura da importação, 9 de maio de 1990, através do presidente Fernando Collor de Mello, ela foi a primeira a chegar. E por um motivo muito simples. Ela já havia feito um estudo aqui no Brasil para fazer a montagem do Niva, que era um SUV muito apreciado e uma novidade, mesmo em todos os países que ela fornecia, como também na Europa. Procurou aqui associar com a Puma, que no final não deu certo, mas ela tinha já o estudo feito. Então, ela, além da expertise que ela tinha na América Latina, ela trouxe para o Brasil algumas novidades, inclusive de comercialização. Para isso, ela contratou as melhores cabeças da indústria automobilística e criou um centro automotivo em Barueri. Esse centro automotivo, ele chegou a ter até mais de 22 mil carros em estoque. Ela criou uma forma nova de comercialização, uma das formas novas de comercialização, inclusive criando um entreposto alfandegário, que realmente foi um sucesso e uma agilidade tremenda, até que o lobby das montadoras aqui interferiu. Mas criou também, acho que talvez única no Brasil, quantidade tão grande de reposição, chegou a perto de 20 mil itens, incluindo vários modelos, incluindo até Subaru e atendimento de vários modelos para a América do Sul, que não ficavam aqui no Brasil. Eles eram modelos diferentes que não foram usados aqui. Paralelamente, em tempo recorde, ela construiu uma rede de 26 concessionários, oriundos de muitos de firmas familiares ligadas ao ramo de veículos usados. E para tanto foi criado a Lada do Brasil, estabelecendo assim, como disse, uma nova tipo de comercialização, sem cotas estabelecidas e trazendo vários modelos básicos para a comercialização. Entre eles nós destacamos o Laika Sedan, com motorização 1.5 e 1.6, 4 portas, 3 volumes, oriundo do Fiat 124 italiano, que foi lançado no final da década de 60. Isso já com algumas modificações, no Brasil já vem na terceira geração, com muitas modificações. E destacamos que tinha algumas atualizações que no Brasil não existiam, como por exemplo o cinto de 3 pontas, inercial, também para o banco traseiro, encosto de cabeça, espelho do lado direito, configuração de prevenção de emissão de gases com canister, que só foi aprovado, colocado no Brasil, nos carros brasileiros, anos depois. Parece piada, mas é verdade. Esses itens não existiam nos carros nacionais. E, além disso, tem uma pronta entrega, garantia sem limite de quilometragem e sem ágio, e outras coisas mais. Veio também o Laika Station Wagon, era uma perua com motorização 1.5 e 1.6, com 5 portas. Tração traseira. Veio também o Niva, que é um dos mais conhecidos, com motorização 1.6 e 3 portas. Projeto próprio da fábrica, utilizando motorização e transmissão do Laika, com tração 4x4 contínua, por caixa de transferência reduzida e bloqueio, uma novidade na época. Sendo aqui criadas mais 2 versões, como o Niva CD 1.6, em que se alterava a caixa de direção para tornar mais leve o carro para uso urbano, e o famoso Niva Pantanal,
com acessórios brasileiros e acessórios importados. Posteriormente veio o Niva 21-21-7 com motorização 1.6, 3 portas e com a porta traseira com abertura até o assoalho. E por último, o Niva 21-21-4 com motorização 1.7, injeção eletrônica monoponto e uma carroceria com 3 portas, sendo que a terceira porta traseira até o assoalho e o interior remodelado, inclusive com bancos corrediços. Além desses carros, na época, vieram também o Samara Hatch 21080 e 21083 com motor 1.3, 2 e 4 portas. O Samara Hatch 21090 e 21093 com motor 1.5, 2 e 4 portas. Com o desenho do estúdio italiano e mecanização desenvolvida na Alemanha pela Audi, com tração dianteira, motor transversal e era lançamento mais recente. O Samara Sedan, 3 volumes, 21099 com motor 1.5, 4 portas, veio mais tarde, mas infelizmente a sua comercialização foi muito prejudicada. Foram vendidas muito poucas unidades. Apesar de ter sido feito um lançamento vitorioso no Salão do Automóvel, com uma personalização chamada Kit Carlota, foi muito prejudicado por a variação da política de importação, causando insegurança para os importadores e a rede distribuidora. Essa insegurança causou estragos não só nesse modelo, mas como na rede toda e no negócio todo. Impediu a vinda de novos modelos. Com a alteração da União Soviética, a Rússia passou ao regime de mercado e foram lançados muitos outros modelos. A importadora e a rede concessionária foi atacada e cerceada pelo lobby das montadoras locais, pois apresentava inovações na forma de comercialização e até inovando na importação direta para o comprador, reduzindo o preço e as cargas tributárias. Com esse problema do projeto de importação e também da fabricação de carros no país, ficou inviável, causando abandono da marca no país. Após inúmeras tentativas junto a prefeituras e governos estaduais, peregrinando pelo Brasil todo, a tentativa de colocar uma fábrica em CKD no Brasil acabou não vingando, porque se tornou praticamente inviável. Dessa forma, a rede foi desmobilizada, com exemplos vários de famílias incorrendo em grandes prejuízos, além de uma grande quantidade de empregos desaparecerem nesse país continental. Na época do início da importação no Brasil, o Brasil estava nos últimos lugares em relação de habitantes versus automóveis, o que realmente necessitava uma injeção de novos empreendimentos no setor, totalmente desatualizado. A abertura da importação proporcionou a possibilidade de muitas famílias adquirirem um carro 0 km, tão impossibilitado pela indústria nacional, pois em um dos modelos básicos, o Laika, custava menos que um Fiat Uno 1.0, porém muito mais completo, robusto e confortável. Mas a grande variação da legislação, as normas de importação, geralmente protegendo as montadoras aqui instaladas, inviabilizava a continuidade e a introdução de novos modelos desenvolvidos pela fábrica soviética, agora, como disse, em regime de mercado mundial, chegando a estar presente em aproximadamente 140 países. As variações das regras do imposto de importação foram tão brutais que, na gestão do ministro José Serra, alterou a alíquota de 20% de importação para 80%, sendo que as montadoras locais pagavam somente 50%, o que as tornaram grandes importadoras, diminuindo a geração de emprego local. Essa solução da montagem CKD aqui no país não conseguimos vingar. E, última cartada, no governo Dilma, foi surpreendido com a alteração de imposto sobre produtos industrializados. Os carros já estavam praticamente no porto para embarque. Numa canetada, o imposto de importação, o IPI, foi alterado de 13% para 43%, sem prévio aviso e mesmo que não havia nenhum carro concorrente fabricado no Brasil. Assim, apenas lembramos da época áurea da comercialização de produtos oriundos do leste europeu, que hoje ainda produz um Niva, em meio a uma gama de novos e atualizados modelos de autos que poderiam estar aqui rodando. Dessa forma, apenas algumas abnegadas concessionárias ainda se dedicam a fornecer peças para os veículos, como a Bomer, que foi uma das pioneiras e criada especialmente para a comercialização da marca, detendo uma posição destacada das líderes com um conceito nacional pela sua atuação. Mas isso é uma outra história que fica para uma próxima vez. Para ilustrar a forma de como veio para cá,
qual o interesse da fábrica em atuar no mercado brasileiro, nós temos algumas relíquias aqui para mostrar. Por exemplo, isso, uma espécie de um manual de concepção artística sobre o produto. Vamos escolher um aqui para mostrar uma concepção artística. Aqui nós temos a configuração do carro, e isso um para cada modelo, configuração do carro, e ela se expande para todos os itens do carro, como motor, suspensão, carroceria, parte elétrica. Então aqui seria um manual, vamos dizer assim, um manual sem texto, né, de manutenção do carro, ou como ele era fabricado. Aqui o motor do modelo Samara, com suas partes internas em vista. Aqui tem um sistema de refrigeração, com todos os seus componentes de alimentação, o combustível, né? Sistema de escape, carburador. A representação do fluxo de combustível e ar no carburador, quer dizer, as partes internas do carburador, muito ilustrativo. Câmbio, embreagem. Aqui o câmbio numa vista. Sistema de transmissão. O Samara tem a transmissão dianteira, diferentemente do Laika, que são transmissão traseira. A suspensão, com o McPherson na dianteira, até a configuração do amortecedor, como ele é feito por dentro. Eixo traseiro. Esse eixo traseiro foi usado no Brasil também por uma montadora. Amortecedor, novamente. Sistema de freio. Uma das características do freio desses carros é que ele era cruzado e com uma válvula de equalização. Aqui nós temos o hidrovácuo, o sistema de hidrovácuo, e a parte elétrica, totalmente esquematizada. Sistema de arrefecimento do compartimento, sistema do alternador, motor de arranque. Totalmente bobina, totalmente completo, painel, os faróis, motor de limpador, o carro totalmente distribuído. E a alegria dos funileiros, a parte de funilaria, a parte da carroceria do carro, totalmente desmembrada, vamos dizer assim, que você pode escolher a peça e o fornecimento para você trocar, tanto num modelo como em outro modelo. Painel. Isso aqui é um painel, ele é uma peça única, bancos, a parte interna, estofamento, vidros, máquina de vidro, totalmente. O carro todinho é assim. Ele é todo aqui é o sistema de ar, de arrefecimento interno. Um ar quente excepcional, inclusive para o banco traseiro, no caso do Samara. Ele tinha ar quente para os bancos traseiros. Na União Soviética, na Rússia, nos países com muito frio, eles tinham o costume de não desligarem o carro. Tanto é que em marcha lenta ele consome muito pouco. Eles ficavam 24 horas, porque quando estava em estrada, com neve e assim por diante, você poderia ter essa vantagem do ar quente, que é muito bom, por sinal. A impressão pessoal já é diferente. Qual que é esse? Esse é o Laika. Vamos fazer o Niva, que o Niva é mais... Aqui está o Niva, na sua primeira versão, claro, totalmente esmiuçado, exemplificado, o motor, temos novamente aqui o motor, sistema de aquecimento, mais motor, sistema de corrente, é dupla corrente, esse motor é com uma dupla corrente e com um esticador fixo, que era regulável, mas ele era fixo. Motor, fluxo de ar do motor, sistema de arrefecimento, o carburador. Esse carburador inicialmente era diferente do carburador do Samara, depois ele foi unificado, 93, um carburador de corpo duplo também. Aqui ele tinha o avanço a vácuo, sistema de exaustão,
Embreagem, aqui a embreagem é hidráulica. Ela tem dois cilindros, um emissor e um receptor, junto, um no pedal da embreagem e o outro ao lado do câmbio da embreagem, né? O câmbio de 5 marchas. E tem vamos chegar lá naquela novidade que é a caixa de transferência. Esse daqui que era a novidade, que era a caixa de transferência mecânica, diferentemente do que o único que existia com a tração 4x4 no Brasil, não era mecânico, a transferência era por correia. Aqui temos, na caixa de transferência, temos o bloqueio e tem uma reduzida. Os cardãs, tração dianteira e traseira, né? Com homocinéticas, sistema de mola helicoidal, que tornava o carro muito, apesar de ser fora de estrada, ser um SUV, ele é muito macio, com uma abertura de suspensão bem elevada, o que tornava ele fácil você transitar em terrenos difíceis. Essa caixa de direção se aplicou também umas caixas de direção de forma diferente, no Pantanal e no CD, que era uma caixa de direção roletada com uma desmultiplicação maior, permitindo você usar um volante esportivo menor. Sistema de pinça de freio, com uma novidade aqui também. Aqui tinha a pinça de freio, aqui tinha 3 pistões. Segundo os técnicos russos, dizia que você nunca ficaria sem freio no Niva, a menos que não tivesse o óleo correspondente, né, hidráulico. Aqui é o sistema de configuração de freio, tá vendo? São 3 pistões cada pinça, com uma válvula reguladora que ela compensava as alterações da carroceria, distribuindo a carga para as rodas da dianteira quando tivesse vazio, para a roda traseira quando tivesse com muita carga, muito peso. A parte elétrica também, uma configuração da parte elétrica total, igual ao do outro carro. Motor de arranque, platinado. Na época o começo veio com platinado, depois ele já tinha eletrônico, né? E sistema de arrefecimento interno também. Basicamente, aqui uma vista da parte técnica dos carros. Hoje, somente o Niva ainda é mantido na linha de montagem lá, com várias configurações novas, injeção eletrônica multiponto, direção hidráulica, provavelmente com airbag e outros acessórios que se usa hoje. Para os aficionados do Niva, a GM abandonou o projeto que existia lá paralelo à Lada, a Autovaz, com a fabricação do Niva, Chevy Niva. Com isso ela levou o nome Niva, tanto é que a Autovaz nunca mais não pôde mais usar o nome Niva, usava o número 2121, mas agora está devolvendo o nome, provavelmente vai ter uma continuidade do nome Niva nos produtos ainda que são fabricados, alguns modelos. Existe inclusive modelo de 5 portas, que não veio para o Brasil, mas continua sendo fabricado, inclusive exportado para vários países aqui da América do Sul. Quero agradecer mais uma vez ao Finard, a oportunidade ao Blue World TV, a oportunidade de apresentar, talvez, e esclarecer algumas dúvidas que sempre existiam em torno da operação da Lada no Brasil. E nós fizemos parte ativa, por isso que eu agradeci o convite do Finard para fazer essa exposição. Espero que vocês gostarem.